Eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrir as suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16. E a gente vai fazer uma leitura do verso 16, e depois que a gente fizer essa leitura, eu vou pedir que os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas no texto, porque a gente vai depois caminhar por vários dos versos que compõem esse capítulo, tá bom, meus irmãos? Então, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não desanimamos. Quantas vezes, meus irmãos, a gente olha para textos como esse da palavra de Deus e pensa, isso deve ser um texto que fala sobre supercrentes. Como que não desanimamos? Quantas vezes nós já desanimamos na vida, quantas vezes a gente está passando, por exemplo, por uma longa tempestade na nossa caminhada, por um momento de muita dificuldade, às vezes uma enfermidade na família que se arrasta por vários anos, às vezes um problema no nosso ambiente familiar, de relacionamento, que se arrasta por muito tempo, por outras vezes uma batalha dentro do ambiente de trabalho, por dificuldades dentro da igreja, por dificuldades como esse tempo louco que nós vivemos em 2020, de uma pandemia, muitos de nós talvez com o emprego correndo perigo, perdendo emprego, com o negócio fechado e passando por tantas dificuldades. Aí a gente olha para um texto desse da palavra de Deus e ele fala que nós não desanimamos, que pelo contrário, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, o homem interior se renova de dia em dia. E muitas vezes a gente vai olhar para textos como esse e talvez pensar, olha, não é para mim. Isso é para supercrente, pessoas que têm assim uma caminhada espiritual além do natural, porque a minha não é dessa forma. Quando eu lembro particularmente dessa expressão do homem exterior se corrompendo, o homem interior se renovando de dia em dia, eu me lembro de duas situações em que eu visitei enfermos com enfermidades já em estágios bem complicados. Uma delas foi na época do meu seminário. Eu fui visitar um pastor que estava lutando contra um câncer. E eu, por vezes, fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou dizer para ele? O que eu vou dizer para ele numa situação dessa? Uma metástase, uma situação complicada. E eu cheguei para visitar aquele servo de Deus e conversando com ele. E eu senti como se ele tivesse muito mais me trazido palavras de conforto do que eu levava-lhe. Porque mesmo diante da enfermidade que ele lutava, ele estava em paz. O homem físico se corrompendo, mas o homem interior se renovando a cada dia. E outra situação foi aqui em Fortaleza, na época, uma ovelha, e eu fui visitar com um grupo de irmãs da igreja, e a informação era exatamente que a gente tinha recebido a informação dos médicos que ela tinha pouco tempo de vida. Pouco tempo. E aí eu disse, olha, nós vamos lá, a gente pegou as irmãs da União, algumas mulheres da igreja, e fomos fazer uma visita a ela. E quando chegamos, ela disse para mim, a gente conversando, uma simpatia, uma tranquilidade, e ela olhou e disse assim, pastor, eu estou muito tranquila porque eu sei que Deus vai me curar. E na hora que ela me disse isso, eu nunca esqueci dessa história. Eu lembro que meu coração apertou, eu digo, meu Deus, e agora? Porque isso quer que não um testemunho diante de outras mulheres que estavam ali e que ela iria falecer dentro de alguns meses. E eu disse, minha irmã, por que você pode afirmar isso com tanta convicção? E ela disse, pastor, porque Deus me deu a coração de saber que se eu não vencer essa doença aqui na terra, eu vou chegar lá na glória sem enfermidade nenhuma. Então eu estou muito segura que eu sei que eu vou ser curado muito em breve, seja aqui nessa terra, seja chegando nos braços do meu Pai. Aquela mulher deu um testemunho de vida, de fé, de convicção, na frente das outras irmãs e de mim que estava ali com ela. E tempo depois ela faleceu e foi curada, chegando lá sem qualquer enfermidade. Então, olha para textos como esse,
não desanimamos, e mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, e a gente é levado a pensar, como que a gente pode alcançar isso? Como que eu posso viver não desanimando diante dos problemas, não desanimando diante de batalhas que tantas vezes se parecem muito maior do que nós mesmos? E de repente a gente olha, e eu sempre dou essa dica, quando eu estava pregando lá na minha igreja, lá em São Luís, eu sempre dizia, se um texto começa com um portanto, se começa com um por isso, desta forma, então você precisa olhar o que o texto tem falado antes, o que ele está apontando anteriormente, para poder entender o porquê que ele está dizendo isso. Porque ele começa dizendo, por isso não desanimamos. Por isso o quê? Então a gente vai voltar um pouquinho, e eu vou voltar para o versículo 7, do mesmo texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, e ele vai dizer o seguinte, olha, que nós temos primeiro tesouro em vasos de barro. Lembrando que nós somos vasos de barro, nós somos servos nas mãos do Senhor, nós temos um tesouro muito precioso, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós temos algo tão precioso que habita em nós temos convicções eternas, tanto do que Jesus Cristo fez por nós na cruz, quanto do que nos aguarda na eternidade, que a gente tem sempre que lembrar diante das dificuldades. O vaso de barro, ele pode estar meio quebrado, o vaso pode estar se envelhecendo, o vaso pode estar se corrompendo, pode estar sofrendo com as intempéries do tempo, mas nós temos um tesouro muito precioso, o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos dá a convicção de passar e caminhar e viver diante das circunstâncias quais forem, convictos de que esse tesouro não pode ser roubado, que esse tesouro não pode ser destruído. E aí ele vai dizer, então, falando sobre a excelência do poder de Deus e não do nós, e ele vai dizer, e aí particularmente o que eu queria destacar está no versículo 8, quando ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Sim, servos de Deus, nós também somos atribulados. Às vezes as pessoas vendem aí afora uma ideia como se crente não passasse por dificuldade, como se crente não passasse por problema. Nós, servos de Deus, também somos atribulados. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz, no mundo tereis aflições. E aí ele vai dizer então nesse contexto, olha, nós somos sim atribulados, em tudo somos atribulados, passamos sim por muitas tribulações nessa vida, tribulações de toda sorte, porém não ficamos angustiados. O texto, a palavra no original, ela tem uma ideia de imobilizado. É aquela ideia que eu estou passando por uma tribulação e eu fico tão ruim dentro de mim, o meu coração se aperta tanto que eu fico imobilizado e fico parado diante do problema que se coloca. Eu fico imóvel diante da situação. Então é como se fosse a tribulação me levasse a ficar imóvel, a ficar angustiado, a ficar com aquele... Quem teve já um dia assim de angústia, um momento de angústia, sabe, alguma tribulação tomando conta do seu coração, sabe o quanto isso é ruim. E o texto, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto sobre viver sim tribulações, mas não se deixar ficar angustiado, não ficar imobilizado diante do problema. Perplexo, sim. Quantas vezes nós ficamos perplexos diante das circunstâncias da vida? Quantas vezes nós olhamos para uma situação dizendo, meu Deus, eu pensei que eu já tinha visto de tudo nessa vida, vendo às vezes a maldade no coração humano. Parece que nos dias de hoje, que a gente tem acesso à internet, que a gente acaba vendo as notícias ruins que acontecem em toda parte, parece que a gente ficou mais latente, mais visível aos nossos olhos a maldade humana. Porque hoje em dia, antigamente, acontecia uma maldade, por exemplo, com uma criança em um país da Europa, a gente nem ficava sabendo. Hoje em dia, com a informação da internet, com o acesso à informação que a gente tem, a gente vê todas as desgraças, as coisas ruins que acontecem em toda parte do mundo. Famílias que um filho mata os pais, um filho que mata a mãe, bandido que faz atrocidades terríveis, coisas que talvez antigamente a gente não tivesse conhecimento. A gente tomava mais conhecimento daquilo que estava ao nosso redor e daquilo que da multidão de informações o jornal filtrava para botar na banca na manhã do dia seguinte. E hoje em dia não. E tantas vezes, quando a gente fica sabendo dessas coisas, a gente fica assim perplexo. Meu Deus, como isso pode acontecer? Como a maldade no coração humano pode chegar até o tamanho da situação, a tal ponto? E aí a gente pode sim, muitas vezes, ficar perplexo diante das tribulações, diante das dificuldades, diante das coisas, mas nós não vamos nos desanimar, nós não vamos ficar desesperados.
Eu posso sim dizer, meu Deus, como pode isso acontecer? Mas eu não vou me desesperar. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Porque a nossa vida não está diante das circunstâncias. Nós passamos pelas circunstâncias, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. E aí no versículo perplexos, porém não desanimados, e no versículo seguinte ele fala, perseguidos, porém não desamparados, porém não, em outras palavras, abandonados. Eu posso até passar por perseguições, mas eu não vou me sentir desamparado, eu não vou me sentir abandonado, porque eu sei que o Senhor, o meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é comigo, Ele habita em nós, e Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como diz o Salmo, para onde eu for, se eu subir ao céu, se eu descer ao mais profundo abismo, eu sei que a tua mão me guiará, eu sei que tu estarás ali comigo, tu estarás em todos os momentos, eu não tenho como fugir do teu espírito. E aí a gente olha para textos como esse e vê a situação de que nós não ficamos muitas vezes sim perseguidos, mas nós não somos desamparados, nós não somos desanimados. Particularmente esse texto, ele ganhou um significado muito forte para mim, desde que eu fiz uma viagem, há 3 anos eu fiz uma viagem missionária para o Oriente Médio. Certo? E naquele momento, a gente viu dois contextos. Primeiro, a gente viu a situação dos refugiados, que era uma situação bem difícil, e a outra foi visitas que a gente fez nas casas de alguns cristãos perseguidos. Cristãos naqueles lugares onde eles eram proibidos de ser cristãos. E houve situações, por exemplo, de uma mulher conversando com a gente, na casa do missionário, porque na casa dela poderia colocar em risco a vida dela, e ela contando ali de que ela foi denunciada pela própria irmã, que ela apanhou de todo jeito, que ela foi presa por causa disso, foi levada para inquérito e tudo mais, a filha, uma série de dificuldades, criando a filha sozinha, porque se converteu, foi posta para fora de casa, foi um monte de coisa. E aí, quando terminava a história que ela contava, a gente tudo chorando junto com ela, enquanto ela contava a história dela. E aí ela disse, minha irmã, você tem algum pedido de oração? Ela disse, não, eu só queria agradecer. Agradecer por conhecer a Cristo. E a gente saiu de casa em casa. E aí, noutra família, a gente foi lá na casa deles, e a gente dizendo, a gente mora na casa do meu sogro não pode saber que a gente é crente, de jeito nenhum. E eu até fiquei meio com medo de, meu Deus, ressuscitados, que nós também, o nosso fim não será jamais a morte física, mas que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E é nesse contexto que ele diz no verso 16, por isso não desanimamos. Não é porque a gente não passa por dificuldade, não é porque a gente não enfrente problemas, nós não desanimamos porque diante de todas as coisas, nós cremos que aquele que ressuscitou a Cristo também nos ressuscitará. Que o nosso corpo mortal vai se deteriorar, este vaso vai se deteriorar, o nosso homem exterior um dia vai se destruir, vai voltar ao pó. Mas o homem interior se renova de dia em dia, olhando para a vitória de Cristo sobre a morte e sabendo o que nos aguarda no final da nossa história. E aí o texto vai continuar então, dentro dessa ideia da vitória de Cristo sobre a morte, dentro dessa ideia de que cremos que Jesus Cristo venceu e que também nos apresentará convosco, que ele vem então dizer, então não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia.
E esse texto do versículo 16, ele é interessante porque ele começa com o por isso, apontando para trás, mas o versículo seguinte ele vai falar um porquê. Ou seja, ele também traz um nexo de causa entre essa ideia de passar por tribulações, de que o homem exterior se corrompa, mas a gente não vai se desanimar. E ele vai dizer outra questão, que é por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. E aí, deixa eu abrir aqui um parênteses primeiro. Talvez você olhe e diz assim, meu Deus, mas o apóstolo Paulo está falando de outro tipo de problema. Porque veja bem, pastor, ele está falando aqui sobre essas coisas, mas ele começa logo aqui dizendo, olha, a nossa leve e momentânea tribulação. Então deve ser porque ele está falando que isso vai acontecer diante de situações leves e diante de situações passageiras. Isso poderia nos dar um falso entendimento, um entendimento equivocado da palavra de Deus, de que o contexto aqui é de tribulação pequena. Mas a gente já percebe que não é quando a gente relembra o que nós mencionamos no versículo 8. Atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Então ele não está falando de tribulações passageiras no nosso contexto humano. Ele não está falando de situações leves. Quem já passou, que já teve a oportunidade, nós aqui enquanto brasileiros, a gente passa por algum grau de perseguição religiosa, mas é muito leve diante do que qualquer tipo de perseguição que a igreja primitiva sofreu e de que nossos irmãos, por exemplo, no Oriente Médio passam, ou em outros países de igreja perseguida. Então, a gente não pode dizer, quando a gente compara com a realidade, por exemplo, do Oriente Médio, a gente não pode dizer que a gente sofre perseguição. A gente pode dizer dentro do nosso contexto, porque lá na faculdade acontecia isso e tudo mais, no ambiente de trabalho, sim, acontece esse tipo de coisa, mas é uma perseguição bem mais leve do que quando você pensa sobre a perseguição, risco de morte, de prisão e de açoite, dessas coisas. E aí ele vai falando sobre esse tipo de coisa e vai chamar isso, esse tipo de dificuldade que a igreja primitiva lá de Corinto passava, de leve e momentânea tribulação. Por quê? A grande questão é porque ele vai colocar então que produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então quando ele vai falar, é interessante que ele vai falar sobre o peso da glória e sobre a leve e momentânea tribulação. E aí é quando ele vai colocar, na verdade, na balança. Quando a gente compara toda uma vida que fosse aqui, se você tivesse assim, pastor, a minha vida inteira foi uma tribulação que eu comecei do dia que eu me entendo por gente até o dia que eu morrer, vai ser toda uma vida de tribulação. Mesmo assim, nesse contexto, diante da realidade desse texto, é uma leve e momentânea tribulação. Por quê? Quando nós comparamos com o peso da glória da eternidade. A tribulação, por maior que seja nessa vida, quando ela é colocada numa balança em oposição ao peso da glória que nós viveremos lá no céu, do que nós contemplaremos na eternidade, isso é muito leve. E aí, momentânea, meus irmãos, porque nós estamos em contraposição com a eternidade. A nossa vida inteira, a Bíblia menciona que a vida da gente é como um sopro, que a vida da gente é como uma sombra que passa. Então a nossa vida por inteiro, ela é momentânea quando a gente contrapõe com a realidade da eternidade. Você talvez possa olhar, por exemplo, e dizer, pastor, mas eu conheço uma senhorinha de uns 90, quase 100 anos de idade, está lá, então não é uma vida passageira. É. Quando você compara com a eternidade, ela é passageira. Toda a vida de todos nós aqui é muito passageira. É muito rápida. Então qualquer tribulação que a gente passe, talvez se você comparar com os anos de vida que você tenha, você possa olhar e dizer, meu Deus, que tribulação grande, que tribulação demorada. Mas a nosso olhar para poder não desanimar, o nosso olhar para manter firme, ele não pode estar preso no mundo terreno, ele não pode estar preso na realidade física, a gente precisa olhar para a eternidade. E aí sim a gente olha e pensa assim, meu Deus, espera aí, está aqui 10 anos de tribulação, 20 anos de tribulação que seja, mas olha aqui, eu estou comparando com uma eternidade na glória com o Senhor. Se a gente ficar olhando para os 10 anos de tribulação, olhando para os problemas que a gente passa na vida, a gente vai desanimar. Mas a palavra de Deus, a todo momento, ela nos convida a não manter os nossos olhos presos nos elementos terrenos, mas a olhar
para a cruz, olhar para Cristo, olhar para a glória, olhar para a eternidade. Não é que a gente vai ser um bando de louco que vive aqui sem estar nem aí para as situações da vida, mas é a gente olhar para as situações da vida, enfrentar as situações com responsabilidade, com prudência e tudo, mas tendo a consciência de que a vida não está limitada ao que nós vivemos aqui nessa terra, mas ela é muito mais do que acontece aqui na terra. Então ele vai nesse contexto que ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, e aí ele diz, acima de toda comparação. Meus irmãos, a gente precisa sempre comparar as tribulações que a gente passa na vida, não comparar com a vida dos outros. Certo? Primeiro, porque a gente não conhece o problema dos outros. Às vezes é muito comum, quando a pessoa está passando por uma tribulação, ela achar que só ela vive aquele problema, que só ela passa por dificuldade. Olha às vezes para as outras famílias no seu entorno e diz assim, olha, todo mundo aí bem, feliz, sorridente, tudo mais, e eu aqui passando por esse monte de problema. E talvez a pessoa que esteja do seu lado esteja olhando para você e pensando a mesma coisa. Olha aí, a pessoa está aqui bem feliz, organizada e tudo mais, e eu aqui cheio de problema. A gente tem que comparar os nossos problemas com a eternidade. Espera aí, isso daqui vai passar. Toda em qualquer circunstância que a gente passa na vida, vai passar. Tudo isso que nós vivemos aqui é passageiro. Enquanto servos de Deus, se nós vivemos a nossa vida constantemente presos à realidade meramente terrena, nós vamos sim ficar angustiados, nós vamos sim ficar desanimados, nós vamos sim nos sentir desamparados e muitas vezes nos sentindo destruídos. Mas quando a gente começa a olhar para o Senhor, quando a gente começa a olhar para a eternidade, para o peso de glória, está acima de toda comparação. Não tem como se comparar. E aí ele continua, não atentando nós nas coisas que se veem. A gente tem que parar de ficar prendendo o nosso olhar nas coisas que se veem. A palavra de Deus, ela nos chama a olhar não para as coisas que se veem. As coisas que se veem, se a nossa alegria, se a nossa paz. Você lembra daquele cântico? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem? Né? Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor, não olho as circunstâncias, né? Isso eu acho que era do tempo da minha adolescência. Então a gente cantava muito isso daí, e é uma realidade. Eu não posso olhar para as circunstâncias, deter o meu olhar nas circunstâncias, me prender nas circunstâncias, mas eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso olhar para o sacrifício de Cristo, para a vitória de Cristo sobre a cruz. Eu preciso olhar para a ideia, certeza, a convicção de que nós viveremos por Ele por toda a eternidade lá na glória. E a gente não tem que ficar pensando, sabe? Às vezes a gente gasta muito tempo, muita energia, inclusive, espiritual, às vezes discutindo elementos supérfluos da Bíblia, coisas acessórias que não são essenciais. Vou citar aqui um exemplo para ninguém interpretar mal o que eu falei. Tribulação. Eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, eu sou milenista, amilenista, pós-milenista, pré-milenista. E aí a gente às vezes pode gastar até tanta energia com essas coisas, que a gente se esquece do essencial. Que esquece que o elemento fundamental é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Que Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Que nós temos a convicção de que nós temos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Que nada pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a angústia, nem coisas do presente, nem do porvir, nem nada. Nada pode me separar do amor de Deus. E é o Espírito Santo que habita em nós, com o seu selo que nos marca e que nos garante essa vitória para o resgate no dia final. Então a gente precisa viver a vida sim, com prudência, com responsabilidade, tratando dos problemas, mas não viver em função, olhando somente para as coisas terrenas, olhando simplesmente, não atentando para as coisas que se veem, mas olhando para quê? Mas para aquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. As situações que a gente vê, que nós vemos, elas passam, mas as que nós não vemos, elas são eternas. O que nós precisamos, voltando agora para o primeiro versículo que nós lemos, o 16, por isso, não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia
em dia. Posso ficar atribulado, posso ficar perplexo e até ser perseguido, mas nunca angustiado, desanimado ou desamparado. Por quê? Porque aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz peso de glória acima de toda comparação. Por quê? Nós não vamos atentar somente para as questões terrenas. Nós não vamos deter os nossos olhos naquelas coisas que são passageiras e que se acabam. Mas nós vamos olhar para as coisas que nós não vemos. Nós vamos olhar para aquilo que é eterno. E aí então poder caminhar seguro nas mãos do Senhor. Todas as vezes que o nosso coração estiver querendo desanimar, que a gente estiver querendo ficar angustiado, ficar se sentindo desamparado, a gente precisa parar de atentar para as coisas terrenas e atentar olhar para aquelas que nós não vemos. Esse é o exercício de vida que cada um de nós, enquanto cristãos, deve fazer. De, na nossa vida, ficar preocupado de fato com aquelas questões que a gente não vê. Olhar para o sacrifício de Cristo, saber que Ele está conosco em todos os momentos, que para onde a gente for, se a gente subir ao céu, se a gente descer ao profundo abismo, onde quer que a gente for, o Senhor está conosco. Ele é conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não atentem para as coisas que veem, mas para aquelas que são eternas. Olhem para os problemas pensando que tudo isso é passageiro e vai acabar. Mas a minha vida, por inteiro, nas mãos do Senhor, é que eu vou então, seguro, caminhar.